Boa noite, amigos. Eu sou Ana Paula, colaboradora do GEAFA. Eu sou a Gabriela, também colaboradora do GEAFA, e hoje é o dia do nosso evangelho, né, desse mês de outubro. Então, lembrando que há vários evangelhos gravados no YouTube, momentos intimistas com Jesus, os momentos Kids, os papos GEAFA. Então, vale a pena vocês acessarem e assistirem. E também quem tiver a oportunidade de ir na nossa casa presencialmente, nós estamos funcionando toda segunda, a partir das 8. E vamos ficar muito contentes, vamos receber todos com muito carinho. Vamos lá para conhecer todo mundo, conhecer É, nosso trabalho e para iniciar, né, o nosso evangelho, vamos começar com a nossa prece inicial. Então, vamos todos levantando o nosso pensamento ao alto, mentalizando ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, seguindo a nossa jornada, pedindo amorosamente que o Mestre nos envolva com o seu manto de luz e de proteção. E assim vamos iniciar com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. então, e o nosso tema, né, do Evangelho é amar-nos como merecemos. Este assunto ele está abordado no livro Escutando os Sentimentos, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hernance. Esse livro é um livro muito interessante, que mostra que nós escutarmos nossos sentimentos é cuidar de si, é o ato de amar a si mesmo, e também que é a partir disso que conseguiremos, né, efetuar o nosso autoconhecimento. E o livro, ele nos ajuda a descobrir o nosso valor dentro dessa obra divina, né? Eh, a gente realmente entender qual é a tarefa que temos como encarnados aqui na Terra e assumindo o que somos, o que e temos a consciência de que temos mesmo defeitos, que têm que ser corrigidos, como temos também muitas virtudes que podem ser replicadas. Tem um trechinho do livro que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês, ver se eu acho aqui, que eu acho que é melhor eu ver aqui. Vamos. Chamamos de atitude amorosa o tratamento benevolente com nosso íntimo através da criação de um relacionamento passivo com as imperfeições. Desenvolver habilidades benevolentes para consigo é a base da vida saudável e o ponto de partida para o crescimento em harmonia. Então, a gente tem que, primeiramente, fazer algumas perguntas para a gente mesmo, né? Quem somos nós? O que sentimos sobre nós? Como temos nos tratado? Tratado. E eu já posso até adiantar que realmente é uma resposta que é muito difícil da gente se fazer, porque à medida que a gente para pensar sobre nós mesmos, a gente vê que é uma tarefa muito complicada. Teve algumas oportunidades, até mesmo no GEAFA, né, da gente ter que falar de nós mesmos, e foi quando eu reparei que, gente, como é difícil você se autoanalisar.
porque você tem que pensar em muitas questões, como nossas opiniões, nossos comportamentos, sentimentos, insegurança, medos, e até mesmo as qualidades, né? Na maioria das vezes, né, as pessoas têm muita dificuldade para se definirem. Simplesmente a gente pergunta: quem é você? E é uma pergunta extremamente difícil a gente conseguir falar quem somos nós. E quando a gente vai colocar no papel nossos defeitos e as nossas qualidades, se torna mais difícil ainda. É, e para muitas pessoas, até consegue colocar os defeitos, mas na hora É, de colocar as as qualidades, qualidades. fica muito mais difícil. Então, para a gente ver como não paramos para nos olhar, para refletir sobre essas questões que são faladas no livro, né? E o livro também ele fala da importância da autoaceitação, né? Que tá tudo ligado. E ele dá umas definições muito interessantes, né? O que é aceitação? Então, o livro fala que a aceitação é a maneira carinhosa de tratar nossa intimidade, sem rivalidade. Então, interessante, né? A gente não para pensar nisso. E aceitar-se é muito confundido com passividade e responsabilidade, quando na verdade é totalmente o contrário, né? Pois quando eu aceito as coisas como são, eu resgato todo o poder transformador, a minha força, né? Aquilo que está dentro de mim. E se nós não nos aceitarmos, a gente magoa nós mesmos, né? Por isso que o amor próprio, o auto-perdão é extremamente importante, é essencial, até mesmo para a nossa jornada evolutiva, né? Quando a gente se apega muito aos erros, às falhas, ao passado, isso impede a É, gente de seguir em frente, de conhecer coisas novas, de fazer diferente, e né? se modificar, né? E perdoar é ter uma atitude de compaixão. Se é com o outro, com o nosso, com a gente, é mais ainda, né? E isso nos distancia de julgamentos, críticas, né? A gente faz muito isso com a gente diariamente e a gente às vezes nem percebe, né? A gente às vezes é muito mal conosco, né? Com a gente mesmo. É, E é isso, né? A gente tem que parar para pensar que Deus nos ama agora, neste momento, como nós somos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, defeitos, nós somos imensamente importantes para Ele. né? Acho que é até um consolo para a gente. Se ele que é um ser assim, que a gente não consegue nem definir de tão superior, se ele nos ama, né? Sabendo de É, tudo que somos, porque dos outros a gente pode esconder, é, mas de Deus não. é, Então, se a gente pensar nisso, né, nesse fato, nesse propósito, que Deus nos ama como somos, quem somos nós para não nos amarmos, não é mesmo? E a gente tem que pensar também que reprimir os nossos sentimentos, as nossas vontades, pode provocar um total descontrole dessas emoções, né? é, Trazendo comportamentos erráticos, né? Muitos problemas de saúde mental que vem aumentando a cada dia. E não só mental, como física também, né? Porque tá tudo exatamente. interligado. O espírito, o corpo, a É, mente tem, é uma tem que coisa ter só. um equilíbrio, né? A gente tem que achar esse equilíbrio. E quando um adoece, adoece todo o resto. E uma falha assim que a gente tem muita é assim, é a gente querer agradar os outros, né? A gente sempre está pensando no outro. Então, às vezes, até a gente se pega, assim, se veste, às vezes você se veste, se o outro não te elogiar, você já fica triste,
Então, a gente às vezes faz muitas coisas pensando na opinião do outro, de ser aceito pelo outro, né? Então, assim, a gente acaba não, não enxergando o que realmente nós queremos. E esse problema de não escutar os nossos sentimentos é o que colaborou e colabora para que surjam as nossas sombras, porque é justamente esses sentimentos que não são aceitos, e são negados pela nossa consciência, eles são reprimidos para o nosso inconsciente. A gente esteve estudando sobre as sombras, aí tem um documentário que chama Efeito Sombra, que é baseado no livro, né? Ele traz muitas reflexões, porque esse lado sombrio, vamos dizer assim, é um lado que a gente quer esconder, que a gente quer deixar ali dentro da gente, guardadinho, mascarado ali, e não aceita. E a gente acaba até nos sabotando com algumas coisas até corriqueiras, né? Até mesmo um exemplo que eu posso dar, assim, às vezes, vou começar um regime, é, ou você para em fila dupla, sabe? Coisas que você sabe que é errada, aí você acaba até fazendo, né? E sabendo que não é o correto. Mas a gente tem que assumir que faz tem muitas coisas ali, o que precisa é a gente ver os gatilhos para que isso, né, você não tenha umas atitudes indevidas, né. Então reprimir não é o negócio. É porque a gente tem que aceitar que isso faz parte de nós. Tá aqui. É, Reprimir não vai fazer ele deixar de existir. tem uma parte do livro até que fala da sombra amigável, que a gente tem que fazer ali uma amizade com ela para poder trabalhar essa sombra, porque tem os 2 lados, nós temos os 2 lados, o positivo e o negativo. Só que muitas vezes, né, a gente tem medo da parte negativa. Na verdade, nós fomos educados a esconder esse lado nosso, né? Eh, Quantas vezes a gente já não ouviu para não mostrar o sentimento? Quem nunca na infância não ouviu um engole o choro? É, homem não chora. Quantos homens foram reprimidos, né, a não expressar os seus sentimentos? Porque mostrava sinal de fraqueza, né? Então, isso traz muitas consequências. É claro que é algo cultural, mas a gente está aqui para mudar tudo isso e entender que nós temos, sim, lado bom, defeitos, e tudo isso, esse conjunto de coisas faz de nós quem nós somos, né? E conviver bem com tudo isso. Então, em primeiro lugar, é aceitar que sim, temos sombra. Sim, ela faz parte de nós, ela está aqui. E não tem que ser reprimida, ela tem que ser entendida. Então, É, muitas vezes, algumas atitudes explosivas nossa, ou atitudes que não julgamos corretas, que estão aqui em nós, que nós cometemos porque somos falhos, a gente tem que entender o que que provoca essas vontades, esses sentimentos, e trabalhar em cima delas, né? A partir daí, começar a trabalhar, a observar, a é. se modificar, não a reprimir. Vamos modificar essas atitudes ruins, É, transformando, né? Vamos transformar elas. e sempre lembrando assim que essa melhora que a gente sabe que temos que fazer é sempre pensando naquilo que a gente julga ser melhor, não ficar pensando no que o outro acha que é melhor, que a gente tem essa mania de querer saber a opinião do outro, a querer fazer o que o outro está falando. E eu digo isso não é só de pessoa, é até mesmo
de casas religiosas que impõem que, você tem que ser assim, tem que seguir, né, esse caminho. Então, na verdade, você vai estar fazendo algo que não é verdadeiro. É, E não é de coração, é obrigado. então é uma mudança que não é verdadeira. Então, não, isso não vai adiantar nada. E uma coisa, eu nunca esqueço, o primeiro dia que eu fui no GEAFA foi algo comentado assim que ficou, né? Foi falado no Evangelho, que a gente não pode pôr a nossa felicidade na mão de outras pessoas. Então a gente tem que parar de deixar de mostrar quem nós somos, ser quem somos, expressar as nossas vontades e sentimentos preocupado com o que os outros vão pensar. Que a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar só a nós mesmos. Então, tudo que a gente for fazer para mudar, para transformar, que seja para nós mesmos e não para agradar outras pessoas. E aí sim é uma mudança significativa e verdadeira. A gente tem que lembrar aquela máxima, né, que Jesus nos ensinou, que amar ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o próximo, a gente precisa se amar primeiro, porque aí sim você está fazendo, praticando o amor verdadeiro. Porque como que você vai amar o próximo primeiro? Não, você tem que amar você primeiro e amar esse próximo como você se ama. Então, por isso que o autoconhecimento se torna, o caminho real, né, que nos levará a aprender isso, aprender a nos amarmos e aumentar também a nossa autoconfiança, porque à medida que a gente vai se conhecendo, você vai vendo a força que você tem, as qualidades, vai conseguir trabalhar, os comportamentos, as atitudes, e vai se desenvolvendo para ser uma pessoa melhor, né? E dessa forma você vai ter condições de ajudar o seu próximo, de o próximo, quem te cerca, né? Você fazer realmente aquilo de coração mesmo, né? Uma coisa. Compreender o sentimento do outro, ter mais empatia. A gente melhora tudo isso em relação ao outro quando a gente melhora em nós primeiro. E aí a gente vai conseguir ser mais útil, né? E a gente pensa que o amor é algo que a gente aprende externamente. E na verdade não é. Ele está aqui dentro. A centelha divina está aqui dentro de nós. Ela está adormecida às vezes. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, diz o seguinte: o amor é a essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, é o que a gente fala, o reino de Deus está aqui, o amor dele está dentro da gente. A gente tem que aprender olhar dentro de nós e colocar isso para fora, É, né? mas isso não é simples, isso requer esforço, persistência. De pouquinho em pouquinho a gente vai se transformando, se modificando, né? A gente tem que fazer toda uma análise diária do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, né? É, E falando novamente do mestre, né? Ele falou orai e vigiai. E a gente sempre coloca o e praticai, o porque Marcelo sempre fala isso para a gente, porque né? também é muito importante. Não adianta, né, só vigiar e orar, mas praticar também, né? E isso só depende de nós mesmos, né? Das nossas escolhas, da gente se observar, se corrigir, né? Vigiar os pensamentos que são muito importantes. É, Isso é todo dia, a todo momento, né? Não é só quando a gente vai na igreja, vai no centro espírita, não, é todo é, momento. é em qualquer lugar, né, Isso. na verdade.
né? E esse exercício diário da prática do amor, amor próprio, e aí amor ao próximo, e a nossa reforma íntima, que é aquilo, olhar aquilo que precisa ser melhorado em nós e transformar, modificar, e não esconder, ignorar, fingir que não existe, né? Conduzir o nosso pensamento para positivo, para as coisas É, boas, olhar o lado bom da situação. Toda situação tem dois lados. Por pior que ela seja, a gente, se pensa positivo, a gente vai conseguir extrair uma coisa boa daquele ocorrido, não é é, mesmo? Né? E também a gente precisa refletir o que disse Gandhi. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E o futuro só depende do que fazemos no presente. Somos hoje o que nós fizemos ontem, né? Então, nós somos a nossa própria continuidade. Se hoje é, somos o que fomos ontem, amanhã seremos o que escolhemos hoje. exatamente. E é o que a gente tem que lembrar, que em cada reencarnação a vida passa muito rápido. Um ano chega ao fim num estralar de dedos. Então, a gente, no início do ano, muitas pessoas fazem planos, promessas, e quando vai ver, passou tão rápido que muitas vezes não concretizou nada daquilo, né? Aí reclama, se frustra e fazem. Aí no próximo ano faz novas promessas, ou as antigas que tinha feito, e nada. E realmente nada vai acontecer se você não mudar a sua postura, né? Você tem que realmente mudar aquilo que necessita, senão não vai acontecer nada. Você tem que ter a força de vontade também. Eu tenho uma pessoa que eu não me recordo quem que foi, que disse assim: estamos distraídos, perdendo oportunidades. Estamos perdendo as portas que estão sendo abertas por Deus, não as enxergamos. Mas quem está ligado e conectado com o que está ocorrendo, e o que acontece? Vai ser levado para cima, se joga para frente, segue em frente, na verdade. Ele vai aproveitando as oportunidades e vai crescendo, vai evoluindo, que é o que nós viemos fazer aqui, é evoluir, atingir a felicidade, ter a paz de espírito, que essa é a verdadeira felicidade que a gente tem que conquistar, né? E falar com Deus, com Jesus, com nossos mentores, principalmente ao acordar. Eu aposto que muitos daqui, primeira coisa que faz no dia, pegar o celular, disso a gente não esquece. Isso a gente não esquece mesmo. Então, a gente precisa colocar em prática esse hábito de acordar e agradecer, sabe? Pedir também para que o nosso dia seja um dia maravilhoso e lembrar sempre disso, colocar como uma rotina no nosso dia a dia, esse agradecimento ao Pai, ser gratos por estarmos, né, aqui, vivendo o que nós estamos vivendo. É, a gente tem que lembrar que o nosso pensamento é a nossa fortaleza. É, a partir do momento que o nosso pensamento não tá legal, nossa cabeça não tá legal, saúde mental não tá legal, nada vai ficar bom. As outras coisas desandam também. Você acordar com uma energia boa, É, agradecendo, é, mentalizando que o dia vai ser bom, com certeza o seu dia vai ser bom. E mesmo que coisas ruins, obstáculos venham ao longo do seu dia, você vai passar numa boa, você vai tirar de letra. A energia muda, tudo muda. A gente atrai, né, os bons espíritos para perto de nós, a gente atrai nosso anjo de guarda, e só coisa boa em volta da gente, até mesmo pessoas, as pessoas. Se é alguma pessoa mal intencionada, ela não vai ficar perto de você se você tiver com um pensamento é, positivo. é, Então, faz muita diferença. tem que tomar muito cuidado. É,
E tem que se manter assim com esse pensamento positivo mesmo, e mesmo ocorrendo, né, algo que não esteja ali na programação, que a gente sempre quer que seja só coisa boa, não ocorrendo, você vai saber passar por isso, por esse obstáculo, né? Você não vai permitir que isso te afete a sua saúde, né? Para quis trazer um pouco desse assunto para finalizar o nosso evangelho, porque a saúde mental, né, como eu disse, está muito relacionada com o nosso pensamento, com a nossa energia, da gente conseguir seguir em frente, se modificar ou não, né? E eu trouxe aqui uma informação e a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela aponta que o conceito de saúde é muito mais do que a simples ausência de doença, né? Porque as pessoas pensam, a saúde é quando não tem doença. Na verdade, é um completo estado de bem-estar. E é o conjunto do físico, mental e social. Então, todas essas vertentes merecem atenção. Então, a gente está com saúde, está bem quando o físico está bem, quando o mental está bem, né? Quando o espírito está bem. E a doença mental, ela faz da sombra sua própria moradia, Moradia. né? Visto que há muitos anos não se falavam. Se É, falava dos problemas mentais, das doenças. era muito reprimido, né? E hoje, nossa, é uma bênção que estão se falando abertamente sobre esse assunto, muitas pessoas à disposição para ajudar, inclusive até mesmo as empresas estão empenhadas com trabalhos muito bons, né, para desenvolver seus funcionários, conseguindo identificar quando há algum deles com problema, sabendo encaminhar. Então, hoje em dia, é o que eu falo, as pessoas têm mais liberdade de estar pedindo ajuda, de se abrir, e nós temos que ficar atentos também, em observar quando alguém é próximo a nós, né, que a gente consegue identificar que está passando por algum problema e tentar ajudar também, encaminhar essa pessoa. Então, nos dias de hoje, eu acho que tá, eu sinto muita gratidão por isso, para das pessoas ter essa oportunidade, né? Então, lembrar que cuidar da nossa saúde mental é um ato de amor com a gente mesmo. E vamos nos amar, como merecemos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho e que continue seguindo aí nossos próximos evangelhos também, os momentos intimistas, né? E vão nos visitar pessoalmente. Então, agora vamos finalizar agradecendo ao Pai por esta oportunidade, por estarmos adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, que possamos refletir naquilo que viemos fazer aqui, cumprindo a nossa tarefa de nos tornarmos pessoas e espíritos melhores e poder amar, amar a nós mesmos, amar ao nosso próximo e fazer com que esse planeta possa ser um planeta de amor, de luz e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.